Olá, eu sou o professor Allan Kardec e a aula de hoje é sobre espaços vetoriais gerados. Na aula de hoje nós vamos falar sobre combinação linear e espaços vetoriais que são resultados dessas combinações lineares que nós chamamos, carinhosamente na álgebra linear, de espaços vetoriais gerados. Tudo bem? Começamos aqui com um exemplo. Dado dois vetores 1, 0 e 0 e 1, elementos do espaço vetorial R2, aqui eu faço uma pergunta. É possível encontrar escalares reais, α1 e α2, tais que esse meu vetor, que também pertence ao R2, que nesse caso vai ser 4 e menos 2, eu consigo exibir esse 4 e menos 2 desta forma aqui? Ou seja, 4 na coordenada x e menos 2 na coordenada y, eu consigo escrever como sendo um certo α1, um escalar α1, vezes o meu vetor 1, 0, mais um certo escalar α2 vezes o vetor 0 e 1? A resposta é sim, tá? A resposta é sim. Basta você pegarem esse α1, tá? E esse α1 sendo 4, e esse α2 basta você pegar sendo menos 2. Porque na hora que você substitui 4, tá? O α1 por 4 e o α2 por menos 2, você tem o seguinte resultado. 4 vezes o vetor 1, 0 vai dar 4, 0. Menos 2 vezes o vetor 0 e 1 vai dar 0 e menos 2. Fazendo a soma desses dois vetores, eu vou ter o resultado de 4 e menos 2, tá? O vetor que eu fiz aquela pergunta se eu consigo escrever ele desta forma aqui, tá? Utilizando escalares α1 e α2. Neste caso, dizemos que esse meu vetor, ele é uma combinação linear dos vetores 1, 0 e 0 e 1, tá? Isso mesmo. Neste caso, por eu conseguir exibir o meu vetor 4 e menos 2 desta forma aqui, tá? Existindo algum escalar α1 que multiplica o vetor 1, 0 e existindo um escalar α2 que eu multiplico o vetor 0 e 1, eu tenho neste caso que o meu vetor resultante ele é uma combinação linear desses meus dois vetores iniciais. Tudo bem? No modo geral assim, nós temos o seguinte, tá? Um determinado elemento U, tá? U, ele é dito combinação linear de outros dois elementos que eu vou dizer aí ser V1 e V2, se existir alguns escalares, tá? Nesse caso, dois escalares, α1 e α2 reais, tais que eu consiga escrever esse meu U como sendo combinação desses meus outros dois vetores, V1 e V2. Lembrando que nesse caso, tá, os números, tá, a variação vai acontecer nos escalares, α1 e α2. Então, no modo geral, para dois elementos, eu tenho isso, tá? Mais para frente, nós vamos generalizar esse conceito aí de combinação linear. Beleza, vamos então a pensar sobre matrizes. Vamos aí fazer um próximo exemplo, baseado, é claro, né, em uma pergunta. É possível eu escrever a matriz 2, 0, menos 1 e 2 como sendo combinação linear dessas outras duas matrizes? A matriz 1, 0, 0 e 1 e a matriz 0, 1, 0, 0, ambas matrizes quadradas de ordem 2 por 2? A resposta é um grande não. Eu não consigo de forma alguma escrever essa minha matriz 2, 0, menos 1 e 2 como sendo combinação linear dessas outras duas matrizes 1, 0, 0 e 1 e 0, 1 e 0, 0. Eu não consigo fazer isso, tá? E a forma que nós vamos mostrar que não conseguimos escrever essa matriz, né, como combinação linear dessas outras duas matrizes é a forma no qual nós vamos mostrar, tá, como se faz também para verificar se é possível escrever como combinação linear, ok? Então é o exemplo que ele é padrão tanto para mostrar quanto para não mostrar nesse caso, né, que é uma combinação linear. Então, vamos lá.
Vamos primeiramente pensar o que nós devemos fazer, né? Vejamos como fazer essa verificação que consiste em... Observe que são dois elementos, então eu devo encontrar dois escalares. Aqui eu coloquei A1, tá? Mas é alfa, tá? Aqui foi um errinho. Aqui onde tem esses A's são todos alfas. Então, na verdade, eu tenho que encontrar esses alfa 1 e alfa 2, pertencentes aos reais, tais que eu consiga colocar essa minha matriz 2, 0, menos 1 e 2 como sendo combinação linear dessas minhas outras duas matrizes, 1, 0, 0 e 1, e 0 e 1 e 0, 0. Deixa eu colocar aqui, tá? Sendo alfa. Aqui também vai ser alfa, né? Aqui alfa também. Aqui alfa. Aqui alfa. Aqui alfa, né? Vamos continuar aí depois de eu ter feito, né? Não ter colocado isso aqui. Então vamos lá. Devo então encontrar esses alfas, né? Alfa 1 e alfa 2, de tal modo que eu consiga colocar a minha matriz 2, 0, menos 1 e 2 como sendo combinação dessas outras duas matrizes. Então, vamos ter que resolver essa conta, tá? É simples assim. Então, pegando o meu escalar alfa, multiplicando por essa matriz 1, 0, 0 e 1, eu tenho essa matriz resultante, que nesse caso foi o escalar alfa 1 multiplicado por 1 e 1. E a mesma coisa eu vou fazer o escalar alfa 2 multiplicado aqui por essa matriz, que vai ser só alfa 2 multiplicado por 1 e vai resultar nesta matriz aqui. Lembrando que o objetivo é encontrar esse alfa 1 e esse alfa 2, tudo bem? Tudo isso tem que ser igual a 2, 0, menos 1 e 2. Observe que eu já estou seguindo com a igualdade, porque na prática eu tenho que chegar num sistema, que está aqui embaixo, e esse sistema tem que ter solução ou não. Aqui eu já disse, né, que não é possível, ok? Mas eu vou mostrar passo a passo, beleza? Fazendo então a soma dessas duas matrizes, que é por cada entrada de mesma posição, vai ficar assim a nossa matriz resultante desta soma. Alfa 1, alfa 2 na primeira linha, 0 e alfa 1 na segunda linha, tudo isso igual a essa matriz. Pela igualdade de matrizes, tá? Pela igualdade de matrizes, nós temos que cada entrada de mesma posição deve ser igual a cada entrada de mesma posição. Tudo bem? Então aí vamos gerar um sistema. Sempre vai cair num sistema para esse tipo de problema, tudo bem? Então nós temos aqui que alfa 1 deve ser igual a 2, tá nessa primeira linha, tá? Temos que alfa 2 deve ser igual a 0, está aqui nessa segunda linha. Temos que 0 deve ser igual a menos 1, está nessa terceira linha. Você já vê aqui, já tem um trem errado. 0 nunca é igual a menos 1. Mas está tudo bem, vamos seguir com nossa resolução. E a última igualdade é alfa 1 igual a 2, alfa 1 igual a 2. Eu vou, né, transformar esse sistema aqui. Eu vou colocar, né, como eu tenho dois valores a descobrir, duas incógnitas, alfa 1 e alfa 2, eu vou representar um sistema de duas incógnitas, tá? Aonde eu não tiver aquela incógnita, eu coloco 0. Por exemplo, na linha 1 aqui, tá? Na linha 1 eu tenho alfa 1 igual a 2. Eu não tenho alfa 2, então alfa 2 eu coloco 0. Na linha 2 eu tenho só alfa 2, então para alfa 1 eu coloco 0. Na linha 3 eu não tenho nem alfa 1 nem alfa 2, então eu coloco todos os dois zeros. E na linha 4, né? Na linha 4 eu tenho alfa 1, nesse caso eu coloco alfa 2 igual a 0. E aí eu tenho esse sistema, tudo bem? Você vai acessar o site Matrix Calculator, que está nesse link aqui, tá? E você vai colocar esse sistema lá. Só que lá aparecem as variáveis x1, x2, x3, x4 e assim sucessivamente. Aqui as nossas variáveis, que são os valores, variáveis não, né? As nossas incógnitas, que são os valores a ser descobertos, são alfa 1 e alfa 2. Então nós vamos utilizar duas colunas lá do nosso site Matrix Calculator, tudo bem? Deixa eu aumentar aqui. Veja como é que ficou o nosso sistema, tá? Onde era alfa 1, eu pensei como sendo x1, aonde era alfa 2, pensei como x2. Como não tem alfa 3 nem alfa 4, eu nem mexi aqui na minha tela, tá? E aí eu coloquei
os resultados aqui que fica depois do igual, tá? Lembrando que tem que ser nesse formato. O que você vai fazer aqui? Você vai clicar para análise da existência de soluções. E aí, lembrando lá em introdução à álgebra linear, aqui ele calcula os postos, tá? Ele calcula o posto da matriz ampliada, que nesse caso é 3, e também o posto da matriz dos coeficientes, que neste caso aqui é 2, tudo bem? Esses postos são diferentes, um é 3, outro é 2, gerando então uma impossibilidade na resolução desse sistema. Então, esse sistema aqui ele é dito ser impossível, tá? Quando é que um sistema é impossível? Quando o posto da matriz ampliada, que aqui eu denotei por PA, ele é diferente do posto da matriz dos coeficientes, que aqui eu denotei como PC, tudo bem? Como são diferentes esses postos, eu tenho um sistema dito impossível de ser resolvido. Quando eu conseguir fazer essa combinação, eu vou cair em um sistema possível de ser resolvido e aí a gente vai encontrar a solução. Neste caso, aqui já me basta, tudo bem? Porque se não existe solução para esse sistema, e esse sistema foi proveniente foi como consequência de eu tentar encontrar esses alfa 1 e alfa 2 para que isso aqui aconteça, essa igualdade aconteça, essa combinação linear aconteça, então, de fato, eu não consigo de maneira alguma escrever essa matriz 2, 0, menos 1 e 2 como sendo combinação linear dessas outras duas matrizes, e aí encerra a minha questão, tudo bem? E aí eu só, finalizei aqui, colocando com outras palavras. Mas foi aquilo que eu disse, esse sistema é impossível, então não tem como aquela combinação linear ser satisfeita e nesse caso, eu tenho resolvido aí o meu problema e dado a resposta inicialmente é que não, Essa matriz aqui, 2, 0, menos 1 e 2, ela não pode ser de forma alguma escrita como combinação linear dessas outras duas matrizes. Tudo bem? Então vamos seguir aí, tá? E aqui vamos seguir já com a ideia de uma generalização de uma combinação linear para n elementos, tá? De maneira análoga, podemos generalizar e formalizar assim o que seja uma combinação linear em um espaço vetorial. Porque até então eu não falei, sobre espaços vetoriais, nada disso, Eu falei só combinação linear e tá tudo certo. Mas agora eu vou trazer isso para espaços vetoriais, que diz o seguinte: dado n elementos, que eu aqui denotei, V1, V2, V3, até Vn, de um espaço vetorial V, então observe que aqui eu já tenho um espaço vetorial V, e peguei ali naquele espaço vetorial V n elementos. Dizemos que um dado elemento U, naquele mesmo espaço vetorial, ele é uma combinação linear destes elementos V1, V2, V3, até Vn, se existir escalares α1, α2, αn, ou seja, para cada um dos vetores existir um escalar real, tal que eu consiga escrever esse meu elemento U como sendo combinação linear dos outros elementos V1, V2, V3 até Vn. Então, isso aí é uma combinação linear em um espaço vetorial. Neste caso, eu tenho que o meu elemento U ele é escrito como combinação linear desses outros elementos aqui que estão todos dentro de um espaço vetorial real. Tudo bem? E um importante resultado, tá? Nós não vamos mostrar isso, tá? Nós vamos mostrar por meio de exemplos. Um importante resultado envolvendo essas combinações lineares em um espaço vetorial V é a seguinte, tá? Que para quaisquer elementos que você pegar, ou seja, se você pegar uma lista de elementos nesse espaço vetorial V, o conjunto proveniente de todas as suas combinações lineares, que aqui eu denotei como W, e eu coloquei esse símbolo de menor e maior, tá? Ele dentro aí desse símbolo de menor e maior, ele vai gerar um subespaço vetorial em V. Então, todas as combinações lineares de um dado grupo de elementos em um espaço vetorial V
gera um subespaço vetorial em V. E nós vamos ver isso a partir do próximo exemplo. No exemplo que preparamos aqui, nós temos o seguinte. Vejamos que o conjunto W, formado por todas as combinações lineares do polinômio 1 e o polinômio x, ele será um subespaço vetorial do conjunto V, que é o espaço vetorial formado por todos os polinômios de grau até 2. Então, você pega o conjunto de todos os polinômios de grau até 2, eles geram um espaço vetorial. E eu vou dizer, eu vou mostrar aqui que as combinações, todas as combinações lineares dos polinômios 1 com x, fazendo todas as combinações possíveis, ele também vai gerar um subespaço vetorial aqui desse meu conjunto de polinômios de grau até 2, tudo bem? Então vamos aí na demonstração desse exercício, ok? A demonstração consiste primeiramente, para verificar que ele é um subespaço vetorial, nós devemos ver a cara dele, tá? Então, resumindo, quando eu pego um conjunto W sendo combinação linear de dados elementos, significa que vai existir aí, nesse caso como são dois elementos, vai existir pelo menos dois escalares, de modo que qualquer elemento nesse conjunto W, que ele é escrito como combinação linear de 1 e x, vai existir esses elementos α1 e α2, ok? Então aqui está representado qualquer elemento desse conjunto, que é formado por todas as combinações lineares de 1 e x, desses dois polinômios, tá? Então, para mostrar que ele é um subespaço vetorial do conjunto de polinômios de grau até 2, a primeira coisa é verificar que ele é diferente de vazio, tá? Então, para isso, pegue aqui α1 igual a 1 e α2 igual a 1. Você vai ter o polinômio 1 mais x, ok? Fazendo isso, você vai ter o polinômio 1 mais x. Esse polinômio 1 mais x, eu acabei de mostrar que ele é escrito como combinação de 1 mais x. É 1 vezes 1 mais 1 vezes x. Ou seja, o conjunto W tem pelo menos um polinômio que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos seguir para os próximos passos. Uma vez não sendo vazio, você vai pegar, então, dois elementos quaisquer nesse conjunto. Aqui eu denotei por W1, sendo uma combinação linear da seguinte forma. α1 vezes 1 mais α2 vezes x. E um W2 sendo a seguinte combinação. Um α3 vezes 1 mais um α4 vezes x, ok? Então vamos aí para a primeira propriedade. É a propriedade S3, mas na verdade a gente coloca como a primeira propriedade, porque se ela furar, não é um subespaço vetorial, tudo bem? Então vamos ter o seguinte, temos que verificar se o zero do conjunto do espaço vetorial maior, que é o espaço vetorial de todos os polinômios de grau até 2, vamos verificar se o zero dele pertence a esse subespaço. Porque para ser um subespaço vetorial, qualquer subespaço deve conter o zero do seu espaço vetorial, vamos dizer assim, maior. A resposta é sim, tá? O elemento zero do meu polinômios de grau até 2 pertence a W, que é o zero mesmo. O polinômio zero é o zero mesmo. A resposta é sim. Basta você pegar, por exemplo, α1 e α2 igual a zero. Pega aqui, por exemplo, em W1. Aqui é 0, vai ser 0 vezes 1. Aqui é 0, vai ser 0 vezes x. Então, quer dizer que essa combinação aí vai dar igual a zero. Ou seja, o polinômio zero pertence a esse conjunto W, porque eu consigo escrever o zero, que é o zero do meu espaço vetorial dos polinômios de grau até 2, eu consigo escrever ele como sendo combinação linear de 1 e x. Nesse caso, utilizando os escalares 0 e 0. Beleza? Então, vamos partir aí para a próxima propriedade. A propriedade aqui vai ser a propriedade S1. A propriedade S1 de espaços, subespaços vetoriais, que quer verificar a seguinte pergunta. Dado esses dois elementos, então, em W, se eu pegar esse W1 mais W2, eles ainda vão pertencer a esse conjunto W?
Ou seja, se eu pegar esses dois elementos do meu candidato a subespaço vetorial, ainda vai pertencer a esse candidato? A resposta é sim. Porque se você pegar aí W1 e W2, substituindo aqui, tá? Aqui é o W1, que é α1 vezes 1, mais α2 vezes x, mais o W2, que é α3 vezes 1, mais α4 vezes x. Se você fazer a soma entre eles, tá? Vai ficar α1 vezes 1 mais α3 vezes 1. Consigo colocar o 1 em evidência, colocando aqui, né, α1 mais α2. Consigo colocar aqui nesta soma o x em evidência, colocando então α2 mais α4 dentro do parênteses. E você consegue perceber que esta soma, independente da soma aqui desses escalares, tá? A soma desses dois elementos W1 e W2, ele é escrito como uma combinação de 1 e x. Não importa quem seja esses escalares α1, α2, α3, α4. O fato é que se eu somar eles, vai dar uma combinação linear que vai resultar em W1 mais W2, ou seja, W1 mais W2, esses dois elementos como sendo meus elementos do candidato a subespaço vetorial, a soma entre eles ainda é uma combinação linear de 1 e 2, ou seja, essa primeira propriedade de subespaço vetorial foi satisfeita. A soma desses dois elementos em W ainda continua em W. Propriedade S2, que nesse caso é a última propriedade que a gente verifica para subespaço vetorial. E ele faz a seguinte pergunta: o produto escalar C por esse W1 ainda pertence a W? Ou seja, se eu pegar um escalar C, escalar real C, e multiplicar por esse W1, o resultado ainda pertence ao meu candidato a subespaço W? A resposta é também sim. Isso porque, se você pegar C e multiplicar por W1, você vai ter C vezes, aqui eu coloquei o vetor, o elemento W1, tá? Você faz aí a distributividade, vai ficar C vezes α1 vezes 1, C vezes α2 vezes x. E aí, se você perceber, independente os escalares que aí estão representados, esse C vezes W1, esse escalar vezes o meu elemento W1, ainda continua sendo escrito como uma combinação linear de 1 e x. Ou seja, esse elemento ainda continua no meu conjunto W, tá? No meu conjunto que é formado pelas combinações lineares de 1 e x. Satisfazendo essas três propriedades, o zero ainda pertence ao espaço, ao conjunto W. A soma de dois elementos quaisquer ainda pertence ao conjunto W. E o produto por um escalar ainda pertence ao conjunto W. Isto mostra que esse seu conjunto W, ele é um subespaço vetorial. Nesse caso, um subespaço vetorial do conjunto de polinômios de grau até 2. Nós temos aqui uma parte final que vai tratar sobre espaço vetorial gerado, beleza? No entanto, além de já produzirem, como nós vimos acima, um exemplo e também vamos colocar assim, uma proposição que nós não demonstramos, mas ela é verídica, tá? Pode ser confirmada em qualquer livro de álgebra linear. Então, além de produzir subespaços vetoriais, algumas vezes essas combinações lineares gera o espaço como um todo, o espaço vetorial como um todo. No exemplo acima, se no conjunto W, em vez de nós tivéssemos colocado só o conjunto W formado pelas combinações de 1 e x, se a gente acrescentasse o elemento x², o polinômio x², e fazer todas as combinações possíveis de 1x e x², nós teríamos o seguinte resultado. W seria um subespaço vetorial do conjunto dos polinômios de grau até 2, mas ainda nós conseguiríamos mostrar que esse nosso conjunto W formado pela combinação linear desses três elementos, 1 dá 1x e x², na verdade, ele é todo o espaço vetorial
dos polinômios de grau até 2, tá? Isso aí, nós vamos mostrar isso nas próximas aulas, tudo bem? E aqui nós temos, então, um espaço vetorial gerado. Por exemplo, tá? O P2 aqui, o conjunto de polinômios de grau até 2, ele é um espaço vetorial gerado por esses elementos, por esses polinômios, 1x e x². É isso que nós vamos mostrar a seguir, tá? Então vamos aí na formalidade de espaço vetorial gerado. Um espaço vetorial V possui geradores V1, V2, V3 até Vn, se para quaisquer elementos nesse espaço vetorial V, aqui eu denotei por U, possa existir escalares A1, A2, A3, AN, aqui deveria ser α1, α2, α3, αn, mas vamos desconsiderar. Então, se existir esses escalares aí, de tal modo que qualquer elemento, nesse caso U, ele possa ser escrito como uma combinação linear daqueles vetores que eu chamei de geradores, tá? Daqueles elementos que eu chamei de geradores, tudo bem? Então, nesse caso, tá? Nesse caso, esses camaradas V1, V2 até Vn, eles são chamados de geradores do espaço vetorial V, e o espaço vetorial gerado, né, por essas combinações lineares é chamado de espaço vetorial gerado, ok? Aqui, por exemplo, o W como ele é um subespaço, ele também é um espaço vetorial. Ele é um espaço vetorial gerado por esses vetores, por esses elementos, 1x, x², que também coincide com os polinômios de grau até 2. Assim como nesse exercício aqui, eu tenho que esse camarada, o conjunto W, formado por todas as combinações de 1 e x, ele é um espaço vetorial gerado por esses geradores, 1 e x. Nas próximas aulas, nós vamos fazer esses exercícios aqui, tá? Esses 5 exemplos, tá? Que eles versam sobre espaços vetoriais gerados e vocês vão fazer, tá? Uma demonstração bem próxima àquela que nós fizemos ali para mostrar que não é uma combinação linear, tudo bem? Então a gente vai seguir mais ou menos naquela linha, mas eu espero que essa aula um pouco mais teórica você tenha entendido aí o que é uma combinação linear, o que é um espaço vetorial gerado. Tchau e até a próxima aula.